Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre como determinar o módulo do vetor resultante. Em sala de aula a gente já discutiu o que seria um vetor. Em resumo, o vetor é uma grandeza física ao qual vai estar associada uma direção, um sentido e um módulo. E o objetivo da aula de hoje é calcular o módulo desse vetor resultante, para alguns casos especiais. Então, o primeiro caso é aquele no qual os vetores eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, em resumo, esses vetores teriam um ângulo de 0 graus entre eles. Nesse sentido, né, como esquematizado na figura, uma situação como essa, onde os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor resultante é calculado somando o módulo do vetor resultante é calculado somando os módulos dos vetores individuais, ok? E o vetor resultante terá um comprimento que é igual à soma dos comprimentos de cada um dos vetores, como esquematizado aí na figura vocês podem ver. Um segundo caso é no qual os vetores apresentam a mesma direção, entretanto sentidos opostos. É o exemplo da figura aqui, ok? Nesse caso, o módulo do vetor resultante é calculado fazendo a subtração dos módulos dos vetores individuais, ok? E nesse caso, o módulo do vetor resultante vai ser igual exatamente à subtração do módulo desses vetores. Existe um terceiro caso no qual os vetores vão apresentar direções diferentes e eles serão perpendiculares, ou seja, deve existir um ângulo de 90 graus entre eles. E para essa situação nós vamos fazer uso do teorema de Pitágoras. Então, o vetor resultante ao quadrado vai ser igual a o quadrado do vetor dos vetores, a soma dos quadrados dos vetores. Então, eu vou ter v resultante ao quadrado vai ser igual a v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado. E para determinar a direção e o sentido do vetor, eu vou usar o que? Eu vou usar a lei do paralelogramo. Vou construir retas paralelas a esses vetores e traçar uma diagonal. O vetor vai estar nessa diagonal. Então a direção e o sentido dele vai ser a direção e o sentido da diagonal. E o módulo do vetor vai ser também o comprimento dessa diagonal. E existe um terceiro caso, que é o caso geral. Nós vamos nos valer da lei dos cossenos. Bom, o que significa caso geral que eu estou dizendo? É toda vez que esse ângulo, né, entre os vetores, por exemplo, essa situação, esse ângulo entre os vetores for diferente de 0 graus, 180 graus e 90 graus. Nós vamos usar a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos vai dizer o seguinte, que o vetor resultante será igual v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado mais duas vezes v1 vezes v2, vezes o cosseno do ângulo, ok? E para determinar a direção e o sentido desse vetor, eu vou usar novamente a lei dos paralelogramas. Construir linhas paralelas a esses vetores e traçar uma diagonal. O vetor resultante vai estar nessa diagonal. Então, o comprimento do vetor resultante vai ser igual ao comprimento dessa diagonal e a direção vai ser a mesma, a direção e o sentido vai ser a direção e sentido estabelecido por essa diagonal, ok? Então, esse é um resumo dessa parte, né, de determinar o módulo do vetor resultante. Eu vou passar uma lista para vocês, vocês vão responder, né? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, ok?